Olá! O acesso à energia elétrica pelos brasileiros se tornou, em 2022, praticamente universal, englobando cerca de 100% dos domicílios, mais especificamente nas áreas rurais do Piauí. O fornecimento beneficiou quase todas as residências, mas há domicílios que não desfrutam desse direito. A chamada pobreza energética atinge, por exemplo, a cidade de Paulistana, no interior do Piauí, sendo parte dela o povoado de Pau-Ferro, que até hoje segue no escuro. Este foi o assunto abordado pela jornalista Érica Coelho em seu trabalho de conclusão no curso de jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. A web-reportagem, Quando Inventarem a Luz, aborda a rotina dos moradores de Pau-Ferro que são afetados pela falta de energia elétrica. A pobreza energética é o tema abordado no MAC Entrevista de hoje. E Érica Coelho é a minha convidada. Eu sou Júlia Costa e o MAC Entrevista está começando. Oi, Érica, tudo bem? Muito obrigada por estar aqui e aceitar o nosso convite. Estamos muito felizes em recebê-la e saber um pouquinho sobre a história do seu TCC. Muito obrigada pelo convite, Júlia, eu que agradeço. Eu queria começar perguntando de onde surgiu a ideia desse TCC? Bem, meus avós são de Paulistana, no Piauí, e eu visitei eles em 2012 e já naquela época eu já tinha ficado abismada porque ainda não tinha energia elétrica lá. Anos depois, 2014, energia chegou na casa dos meus avós. Mas, quando eu estava prestes a realizar o TCC, conversando com os meus pais, eu fiquei sabendo que alguns lugares de Paulistana, um pouco mais distantes da casa do meu avô e da minha avó, ainda não tinham energia elétrica. Aí eu fiquei doida, porque era 2023, né, praticamente ali. E aí eu falei assim, não, eu preciso falar sobre isso. Aproveitei que minha mãe estava indo para lá e acabei realizando o TCC sobre este tema. Você pôde vivenciar na pele o que é viver sem energia, né, por alguns dias. Como que foi essa experiência? De que forma te impactou? Bem, o que me impactou mais é porque a gente fica aqui, né, em São Paulo, a gente vive meio que numa bolha e a gente tem ideia do que é o mais difícil, né, quando você está sem energia elétrica. Ficar sem internet, ficar sem notícia, sem as notícias, né, você fica imaginando que é uma realidade muito triste. E aí, quando eu cheguei lá, eu percebi que, por exemplo, um dos problemas que eu achei que era o mais difícil para mim, que era ficar sem chuveiro elétrico, eu cheguei lá e descobri que o chuveiro era quente, porque era tão calor. Então, por exemplo, tem isso, são essas dificuldades. Só que como é um povoado muito unido, você acaba que você releva esse problema, você tem contato ali com as pessoas, todo mundo tem as suas atividades culturais, então todo mundo se encontra. E acaba que essas são as dificuldades, né? Quando você está em outra realidade, você coloca mais problemas do que quando você está naquela realidade. Então, acho que essa é a principal diferença. A gente viu que você abordou o seu trabalho no formato transmídia. De onde veio essa ideia? Bem, como eu queria trazer uma imersão realmente para quem estivesse lendo, para quem estivesse assistindo os vídeos, então eu pensei que o transmídia seria o ideal, porque eu conseguiria colocar fotos, vídeos, áudios, conseguiria escrever com as minhas palavras, trazer, né, aspas dos entrevistados. Então, por ser o formato que eu julguei ali mais imersivo, foi a minha escolha. E eu acho que eu concluí, né, consegui realizar bem. Você pode observar diversas coisas vivenciando, né, a rotina dos moradores da região, e de que forma você acha que a falta de energia impacta em outras questões? Você falou do chuveiro, né, da própria luz. Quais outras coisas que eles acabam não tendo acesso pelo fato de não ter o acesso à energia? Eu acho que uma das coisas mais tristes é a alimentação. Porque você fica meio à margem, né, do que você consegue cozinhar, porque você tem que cozinhar coisas que não irão estragar. E, às vezes, nem isso. Então, por exemplo, um arroz, tem que cozinhar bem pouquinho, porque se chegar à noite e você não comer todo aquele arroz, esquece, vai estragar. E o que mais a senhora sente falta? Da geladeira. Que a gente perde muitas coisas por falta da geladeira. Aí tem que jogar tudo fora? A senhora joga pros bichos, não? Pro bicho, mas tem muitas coisas que se tivesse a geladeira a gente guardava. E a geladeira não tem energia. Se deixar esquentar,
Mas aí tem que fechar bem bonitinho, senão... Tem que beber, mesmo beber um caldo. Então a falta da geladeira, né, é algo que é primordial, porque ali não tem muito alimento. Então o pouco alimento que tem, você tem que, né, acaba desperdiçando. Outra coisa é que tem senhoras mais velhas e senhores e tem que lavar roupa na mão, porque não pode ter uma máquina de lavar. E aí é ali que a senhora lava roupa? É ali que eu giro lá. Posso ver? Pode. E aí, como é que faz? Aqui tem água? Tem não, porque agora secou o barreiro, porque ele é alto, o barreiro fica distante, não sei nem com tantos quilômetros. Você conversou com diversas pessoas. De todos os moradores, né, e residentes daquela região que você conversou, qual história mais te impactou, te emocionou? Entra mais naquela questão de a gente acordar que a gente está numa bolha, né? Então, eu conversando com o seu João Filho, ele me contou que uma vez foram na casa dele, um pessoal que entrega energia elétrica, mas não é pelo governo, e falou que poderia colocar energia elétrica na casa dele uns anos antes de eu visitar, e cobraram 3 mil reais. E ele veio me falar que era um dinheiro que ele nunca sonharia em ter. Já passou várias pessoas que trabalham energia, ó, promete, mas não vem. Pagando, mas não bota, não tinha dinheiro para comprar energia. Era 16 mil, parece? Era 3 mil e pouco. Para nós comprar aqui, não compra não tem como. Então ele não conseguiria colocar essa energia elétrica por 3 mil reais. E aí quando a gente vê que a nossa realidade, 3 mil reais que são, né? Então isso me impactou de uma forma muito grande. A gente começa a repensar, né, a vida que a gente vive, tudo. E outra questão também que me influenciou muito, que ficou presa em mim, foi quando eu visitei a dona Humildes. E ela me disse que ela estava mais de um mês sem poder lavar roupa porque não tinha água, porque estava sem chover. Então ela depende, né, além da pobreza energética, tem a pobreza hídrica, né? Eles não têm água encanada, eles dependem da chuva. Na casa de vocês não tem energia. Tem não, já vai. Nós até já perdemos assim, por causa que quantas vezes não tiraram carreira aqui, até de Deus, nada. Então, ela não poderia lavar a roupa porque senão ela ia ficar sem água para beber. Então, é uma realidade, sim, devastadora. Você mencionou que uma das escolhas mais importantes para o jornalista é, às vezes, você se calar para poder obter mais informações, enfim. De que forma isso refletiu no seu trabalho? Bem, eu sou uma pessoa muito metódica, então eu fui para lá com todas as perguntas já feitas, eu já tinha as minhas teorias, quais eram os problemas que aquela população enfrentava, e quando eu cheguei lá, não era aquilo, que nem o chuveiro. O chuveiro era o maior problema para mim, cheguei lá, eles nem ligavam para isso. Então, eu tive que abandonar, basicamente, o meu script. Tive que somente sentar ali na mesa, tomar um café, ver o que eles têm para falar. Do que eles foram falando, eu fui fazendo novas perguntas, então eu tive que mudar o rumo ali da reportagem. Eu já tinha ido, por exemplo, com os capítulos, já estava todos com título. Cada um ia falar sobre um problema. E aí eu tive que mudei, de 5 capítulos, eu fiquei só com 2. Os outros 3 foi tudo ali do que eles me falaram. Então, foi importante porque ficou uma reportagem mais verídica, porque eu deixei eles me guiarem. Aquilo ali são os problemas deles, não são problemas que eu coloquei para eles. Então, acho que isso foi o mais importante, me calar, deixar eles falarem. Você mencionou no seu TCC que o jornalista tem um papel fundamental de informar e de catalisar mudanças. Você acha que você cumpriu com essa função, com esse papel de jornalista? Assim, eu tinha visto diversas reportagens sobre pobreza energética. O Piauí não é o lugar que tem mais pessoas sem energia elétrica. Na verdade, isso fica na Amazônia Legal, lá é onde tem menos pessoas com energia. Menos pessoas com energia. Então, o Piauí meio que estava meio de lado. O pessoal gosta de falar onde tem mais problema, né? Então, aquele lugar ali tinham poucas pessoas. Por exemplo, Povoado de Pau Ferro tinha pouco mais de 10 casas. Então, quem que vai lá falar sobre isso? Quem que vai lembrar que tem um pessoal ali que também está sem energia elétrica? Então, eu pensei nisso, eu pensei em dar voz para eles, eu tentei narrar mais da perspectiva deles, colocar os problemas que eles estão trazendo, mas não só os problemas, também tentei falar de uma maneira legal, o que eles gostam daquela realidade, o que é bom para eles, porque para mim era tudo ruim, né? Eu até comentei isso na minha conclusão, mas para eles tinha beleza ali, então eu tentei colocar de uma maneira que não demonizasse aquilo, porque tem beleza ali, mas também trouxesse os problemas que são problemas que precisam de intervenção e tem inclusive políticas públicas para tratar isso, mas que estão pecando. Já foi tirado 3 carreiros para botar energia. O primeiro foi em 2010,
Você... E até hoje, nunca sei. Aí depois de 2012 foi que começaram a segunda. E a última vez que vieram foi quando? Agora eu não tenho mais lembrança, foi 2015. Nossa, faz tempo então que ninguém aparece aqui, né? Então eu acho que por trazer à tona e colocar na internet, que é um lugar onde dá para veicular bastante isso, eu acho que deu para concluir isso. Você acha que você saiu desse TCC de Paulistana com uma perspectiva diferente sobre a sua profissão e seu futuro? Ah, com certeza. Com certeza. Como eu disse, a gente vê que a gente está numa bolha, então querer gostar mesmo. Eu gosto de falar de entretenimento, gosto de falar de cultura pop, mas nem sempre é isso que a gente precisa falar. Tem coisas que, essa realidade, por exemplo, eu fiquei sabendo pelos meus pais, tem 10 pessoas lá. Quem mais vai saber disso? Então eu acho que se você tem a oportunidade de falar, de fazer bem uma coisa, dar uma certa importância para aquilo, trazer algo à tona, tenta. Não é a sua área, não é, você acha que você não vai ter jeito, mas tenta fazer isso. Então, eu acho que isso é o mais importante do jornalismo. Você está aberto também para vários caminhos, se for pauta. De toda a construção do seu TCC, tanto pré-produção, pós-produção, o que você achou mais desafiador? Com certeza, finalizar o produto. A apuração, por mais que pareça de outro mundo, ter que ir lá, viajar, ir num lugar deserto, mas o bloqueio criativo na hora que você volta, com tanta coisa, com tanta entrevista, com tanta imagem, e começar de fato a escrever, pra mim isso foi o mais difícil. Ainda mais que eu tive que me reinventar. Eu tava com meus capítulos praticamente todos delimitados, o que eu ia falar. Quando eu voltei eu tive que cancelar tudo, começar praticamente do zero. Então, isso acho que foi o mais difícil mesmo. Por fim, que dicas você daria para o pessoal que está começando a fazer o TCC agora? Eu acho que é chato falar isso, mas o quanto antes você começar, melhor. Principalmente a apuração. Se você tiver a apuração concluída muito antes de você... Por exemplo, se você for fazer um produto, que foi o meu caso, que fui fazer uma grande reportagem, a apuração estava pronta muito antes. Então, eu tive tempo para lidar com o meu bloqueio criativo. Tive tempo para me reinventar. Agora, se você deixar a apuração muito para cima, muito em cima, assim, da hora, você vai ter que escrever qualquer coisa ali, porque vai chegar a hora de entregar. Então, se você conseguir fazer a apuração antes, para você pensar direitinho, fazer uma coisa bonita, eu acho que é um pouco melhor. Érica, muito obrigada por compartilhar sua vivência, sua história. Estamos muito felizes, parabéns pelo TCC, super importante, para as pessoas saberem que ainda existem pessoas nessa situação e a gente conscientizar essa galera. Muito obrigada. Eu que agradeço.